Quando os exércitos aliados abriram os portões dos campos nazistas em 1945, não encontraram liberdade, mas sim uma paisagem de cadáveres, doença e horror. E nesse instante, a linha entre justiça e vingança se quebrou. O que se seguiu foram cenas brutais, linchamentos, execuções sumárias e uma fúria acumulada durante anos. Esta é a história de como os prisioneiros, enfim libertados, se tornaram juízes e algozes de seus carcereiros. Aproxima-se a hora da vingança. Nos dias finais de abril de 1945, a estrutura férrea que havia mantido milhões de seres humanos sob o punho de ferro das SS desmoronou com uma rapidez aterradora. A maquinaria de vigilância, disciplinada e impiedosa até então, começou a mostrar rachaduras em cada costura. Os guardas que haviam sustentado durante anos a rotina de espancamentos, execuções sumárias e seleções para o extermínio transformaram-se em questão de horas em homens e mulheres presas do pânico, sem mais autoridade que a que podiam impor com seus fuzis e sabendo que esses fuzis em breve seriam inúteis. A derrota alemã já não era um rumor distante. O rugido da artilharia aliada ressoava como um tambor de morte em cada barracão e os prisioneiros podiam percebê-lo no tremor do solo, no cheiro da fumaça que chegava desde quilômetros de distância. O colapso começou com pequenos sinais. Em Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Bergen-Belsen e tantos outros campos, os prisioneiros notaram que as formações matinais se realizavam com uma desordem incomum. Os SS chegavam atrasados, alguns com uniformes amarrotados, outros sem a rigidez marcial que até então havia sido sua marca. Os gritos já não tinham a mesma força. O chicote ou a coronha ainda se descarregavam, mas com um tom de desespero, como se eles próprios compreendessem que essas últimas mostras de brutalidade já eram inúteis. Muitos dos prisioneiros compreenderam, antes mesmo de ver os tanques aliados, que o poder de seus algozes se desmoronava. Em Buchenwald, nos dias prévios à chegada dos norte-americanos, os internos organizados no Comitê Internacional Clandestino observaram como as fileiras das SS se afinavam a cada jornada. Oficiais que durante anos haviam percorrido os pátios com gesto de deuses todo-poderosos começaram a desaparecer, enviados para a frente, executados por deserção ou simplesmente fugidos na noite. Os que ficaram eram, em muitos casos, jovens recrutas ou auxiliares inexperientes demais para manter o mesmo clima de terror. O cheiro de medo nos guardas era evidente. Já não se tratava apenas do fedor dos crematórios ou do esterco dos cavalos. Era o suor frio de quem sabe que a morte se aproxima e que não poderá escapar dela. Em Dachau, no dia 28 de abril, os prisioneiros ouviram disparos esporádicos nas imediações. A notícia correu de boca em boca. Os estadunidenses estavam a menos de 20 quilômetros. Naquela madrugada, vários guardas tentaram retirar suas insígnias e vestir roupas de prisioneiros para se confundirem com a massa faminta que haviam martirizado durante anos. Era um gesto inútil. Os internos, que haviam aprendido a reconhecer o andar, a voz e até o cheiro de cada capo ou SS, podiam distingui-los com uma precisão mortal. Bastava um olhar para que alguém apontasse. Esse matou nosso companheiro. Esse espancou até a morte meu irmão. A memória da dor era uma chama impossível de apagar. Em Bergen-Belsen, o colapso tomou um tom ainda mais grotesco. O campo havia se convertido em uma imensa cloaca de corpos insepultos e doentes agonizantes. Os britânicos estavam próximos e os guardas sabiam que não havia como ocultar a evidência. Alguns tentaram negociar, outros fugiram pelos bosques. Mas um grupo de auxiliares femininas permaneceu até o fim, acreditando que sua condição as salvaria. Foi um erro fatal. Os prisioneiros, assim que compreenderam que a vigilância havia cedido, lançaram-se sobre elas com pedras, paus e as poucas armas improvisadas que puderam encontrar. Ninguém pediu clemência. Os gritos dessas mulheres, que durante anos haviam açoitado e humilhado, foram silenciados na lama do campo. O colapso não foi apenas militar, foi psicológico, visceral. As SS haviam construído uma aura de invencibilidade, sustentada em uniformes impecáveis, botas lustradas, armas carregadas e um aparato de terror que parecia eterno. Mas quando os prisioneiros viram seus guardiões chorar, suplicar ou escapar como ratos, a ilusão se rompeu para sempre. O medo mudou de lado.
Pela primeira vez em anos, os internos compreenderam que podiam golpear, podiam devolver cada bofetada, cada noite de fome, cada fuzilamento ao amanhecer. Em Ohrdruf, primeiro campo liberado pelos norte-americanos, os soldados encontraram vários SS que haviam sido capturados pelos próprios prisioneiros antes de fugir. Estavam amarrados, ensanguentados, mutilados. Alguns ainda respiravam apenas quando os americanos cruzaram a cerca. Era o rastro visível de uma justiça imediata, sem julgamentos, sem testemunhas nem atas notariais. Um prisioneiro que havia visto seu filho morrer de inanição não necessitava de tribunal algum para ditar sentença. O colapso foi também um espetáculo de desintegração moral. Houve guardas que, desesperados, tentaram pedir perdão aos prisioneiros, oferecendo-lhes pão ou cigarros. O resultado foi pior. Essa súplica de clemência era recebida com golpes, porque o gesto tardio não apagava os anos de horror. Os sobreviventes haviam visto demasiadas vezes essas mãos distribuírem chicotadas ou empurrarem corpos nus para as câmaras de gás. Nenhum pedaço de pão podia expiar esse passado. Em Dachau, após a chegada dos aliados, o colapso alcançou seu clímax brutal. Soldados estadunidenses, ao verem os corpos empilhados como lenha junto aos trilhos do trem da morte, permitiram que os prisioneiros se lançassem contra os SS capturados. Alguns desses guardas foram alinhados contra os muros e fuzilados no ato. Outros foram espancados até a morte por prisioneiros que usavam as próprias mãos, barras de ferro ou pedras. Os relatos descrevem cenas dantescas, crânios esmagados, gargantas abertas, corpos arrastados pela lama. Era a decomposição absoluta de um sistema que, em seu colapso, recebia a mesma violência que havia cultivado durante anos. Em Buchenwald, os internos comunistas e judeus organizados tomaram o controle das torres de vigilância nos últimos dias. Vários SS foram presos e executados antes que a 6ª Divisão Blindada entrasse no campo. Os disparos ressoaram como um prenúncio da chegada da verdadeira libertação. Os prisioneiros sabiam que não haveria outra oportunidade. Se deixassem viver aqueles homens, poderiam escapar e refazer-se em algum batalhão perdido ou camuflar-se como civis. A única certeza era a morte imediata. Em Mauthausen, espanhóis, tchecos e poloneses, exaustos após anos de trabalhos forçados, protagonizaram uma das cenas mais violentas. Quando os estadunidenses cruzaram os portões, encontraram vários capos e SS pendurados em cordas improvisadas, linchados pela multidão enfurecida. Outros juncavam o solo com o crânio aberto por pedras. Era uma explosão de fúria coletiva, onde a justiça e a vingança se confundiam em um mesmo ato. O que emergiu daquele colapso foi um espetáculo de brutalidade invertida. Os guardiões, que durante anos haviam administrado a violência com precisão burocrática, agora a recebiam de forma caótica e visceral. A disciplina do lager evaporava. O que restava era o acerto de contas. O colapso da cadeia de comando das SS foi rápido, mas não indolor. Cada golpe, cada facada, cada bala disparada naquelas horas carregava o peso de milhões de mortos. Era o grito dos que haviam sido reduzidos a números tatuados na pele, que por fim podiam devolver algo do que perderam. O colapso do sistema de guardas não foi apenas um episódio militar de retirada. Foi o desmoronamento moral e físico de um regime de terror. Onde antes reinava a voz metálica de um SS com chicote, surgiu o rugido dos prisioneiros enfim libertados. Onde antes o medo congelava cada gesto, irrompeu o ódio convertido em violência. E em cada canto de Dachau, Buchenwald, Mauthausen ou Bergen-Belsen, o fim do sistema se escreveu com o sangue dos algozes. O choque emocional da libertação. O dia em que as cercas de arame se abriram, o ar não trouxe alívio imediato, mas sim um vértigo insuportável. Os tanques estadunidenses, britânicos ou soviéticos irromperam em um universo que cheirava a cadáveres insepultos, excrementos, vômito e fumaça rançosa. Os soldados, endurecidos por meses de combate na Normandia, nas Ardenas ou nas ruínas de Berlim, depararam-se de repente com algo que os deixou tremendo. Corpos empilhados como lenha, rostos reduzidos a caveiras vivas, olhos amarelados que olhavam com a mistura de esperança e loucura de quem já tinha visto demais. Foi um choque que desarmou até os mais curtidos. E para os prisioneiros, esse mesmo instante foi o despertar de uma raiva contida durante anos,
uma explosão emocional que desembocou em violência contra seus algozes. Os testemunhos de Dachau são os mais ferozes. Quando a 45ª Divisão de Infantaria entrou no campo no dia 29 de abril de 1945, encontrou 39 vagões estacionados no desvio ao lado da entrada. Cada vagão estava repleto de corpos decompostos, esqueletos com a pele grudada aos ossos, muitos ainda com os olhos abertos. Alguns soldados vomitaram de imediato, outros dispararam enlouquecidos contra qualquer uniforme da SS que se movesse. A um lado, os prisioneiros libertados começaram a apontar seus verdugos. Esse nos batia até nos deixar inconscientes!" gritavam. Os soldados, sem dizer uma palavra, afastavam o acusado, o empurravam contra uma parede e o fuzilavam. Os prisioneiros observavam e aplaudiam. A linha entre justiça e vingança se desintegrava em segundos. O impacto psicológico foi ainda mais intenso nos próprios sobreviventes. O choque emocional de ver cair os SS, de contemplar como aqueles homens que tinham sido deuses todo-poderosos dentro das cercas agora choravam, pediam clemência ou eram arrastados como animais, foi indescritível. Muitos prisioneiros gritavam, riam em histeria, outros choravam convulsivamente enquanto golpeavam seus verdugos com pedras ou paus. Não havia disciplina nem organização, era a raiva crua, uma descarga de ódio acumulado durante anos de fome, torturas e execuções. O colapso emocional se expressava em golpes repetidos até pulverizar crânios, em facadas improvisadas com facas de cozinha roubadas, em linchamentos que pareciam não ter fim. Em Buchenwald, quando os prisioneiros organizaram a insurreição interna poucos dias antes da chegada dos estadunidenses, as cenas foram igualmente brutais. Os guardas capturados eram arrastados até os pátios e executados em meio a gritos. Os prisioneiros que durante anos tinham sido reduzidos a números tatuados e a ossos envoltos em farrapos, transformaram-se em juízes implacáveis. O choque emocional de passar da impotência absoluta à possibilidade real de vingança converteu aqueles minutos em uma orgia de violência. Não houve advertências, nem acusações formais, nem julgamentos. Bastava um olhar, um dedo apontando para um capo ou para um SS e a multidão se lançava sobre ele. Os gritos de socorro eram abafados sob uma chuva de golpes. Em Bergen-Belsen, a libertação foi um espetáculo de horror sem precedentes. Os britânicos que entraram no dia 15 de abril encontraram 60.000 sobreviventes agonizando e mais de 10.000 cadáveres apodrecendo ao ar livre. A peste ameaçava se espalhar. Ali, os prisioneiros mal conseguiam se manter de pé, mas mesmo nesse estado de fraqueza, houve aqueles que encontraram forças para se lançar sobre os guardas e as auxiliares femininas da SS. Os relatos falam de linchamentos públicos, de mulheres arrastadas pelos cabelos e espancadas até a morte, de homens enforcados em cordas improvisadas. Foi uma explosão brutal, um ato de catarse que mostrava até que ponto a libertação não trouxe calma, mas sim uma fúria desencadeada impossível de conter. Para os soldados aliados, o choque emocional foi duplo. Por um lado, a visão do horror absoluto. Por outro, a constatação de que os próprios libertados se transformavam em executores. Houve oficiais que tentaram deter as represálias, ordenar a captura formal dos guardas para julgá-los mais tarde. Mas em muitos casos, os próprios soldados estavam tão impactados que deixaram acontecer. Em Dachau, por exemplo, alguns oficiais desviaram o olhar enquanto os prisioneiros destroçavam a golpes os SS. Outros, inclusive, entregaram suas armas aos sobreviventes para que eles mesmos decidissem o destino de seus algozes. O campo transformou-se em um cenário de loucura coletiva onde ódio, justiça e vingança se confundiam em uma mesma maré. O choque emocional não foi um instante isolado. Durante dias, nos campos recém-libertados, continuaram aparecendo corpos de SS executados. Os prisioneiros percorriam os barracões, identificavam os capos mais cruéis, os arrastavam para fora e os linchavam. A guerra tinha terminado para eles, mas a violência continuava sendo a única forma possível de expressão. Não havia tempo nem espaço para processos legais. A única justiça imaginável era imediata, brutal e definitiva. A libertação não foi apenas a queda das cercas de arame, mas o transbordamento de uma ira acumulada que não podia ser contida. Em Ebensee, subcampo de Mauthausen, as cenas foram tão violentas quanto em Dachau.
Os prisioneiros, ao ver entrar os soldados estadunidenses, se lançaram sobre os guardas restantes e os espancaram até a morte. As pedras e os punhos foram suficientes para devolver, em uma fração de minutos, anos de sofrimento. Os soldados contemplavam atônitos enquanto o chão se tingia de sangue. O choque emocional dessa violência não afetava apenas os sobreviventes, mas também os próprios libertadores, que regressaram a seus acampamentos com pesadelos que os acompanhariam por toda a vida. A brutalidade daquelas horas não pode ser explicada apenas como vingança. Foi a explosão de uma pressão insuportável, o momento em que corpos famélicos e espíritos quebrados encontraram uma última energia para gritar que ainda estavam vivos. Esse grito se expressou na destruição daqueles que durante anos tinham personificado a morte. Os prisioneiros não matavam apenas os SS. Em cada golpe destruíam um símbolo. Cada linchamento era uma tentativa desesperada de recuperar algo da dignidade arrancada nos crematórios e nas valas comuns. Era uma violência primitiva, mas também profundamente humana. O choque emocional da libertação foi, em essência, uma inversão total de papéis. Os algozes se transformaram em vítimas e as vítimas em executores. Em Dachau, os prisioneiros famélicos arrastavam pela lama oficiais que até o dia anterior tinham ditado vida ou morte com um simples gesto da mão. Em Buchenwald, os capos que tinham desfrutado de privilégios à custa da miséria de seus companheiros eram linchados sem piedade. Em Bergen-Belsen, as guardiãs que tinham espancado até o delírio mulheres doentes suplicavam clemência antes de serem assassinadas. O impacto foi tão brutal que durante décadas muitos testemunhos se calaram. Os relatórios oficiais dos exércitos aliados mal mencionam de passagem as represálias, concentrando-se em descrever o horror do campo. Mas nos testemunhos de sobreviventes e soldados recolhidos anos mais tarde, o tema aparece com crueza. A libertação não foi um momento solene de vitória, foi uma explosão de raiva e de sangue. Esse choque emocional ficou gravado na memória de todos os que o viveram, como um lembrete de que a linha entre vítima e algoz pode se romper em segundos quando a história se quebra de maneira tão brutal. Masakra w Dachau. Wyzwolenie Dachau nie było uroczystą paradą, lecz rzezią. Kiedy żołnierze 45. Dywizji Piechoty Amerykańskiej przekroczyli druty kolczaste, obóz był już żywym cmentarzem. 32 000 wychudzonych więźniów leżało pośród 10 000 trupów nagromadzonych w rowach, barakach i wagonach kolejowych stojących na ślepym torze. Widok był nie do zniesienia. Amerykanie walczyli we Włoszech, we Francji, w Ardenach, widzieli swoich towarzyszy rozszarpywanych przez niemiecką artylerię, lecz nic nie przygotowało ich na ten spektakl masowej śmierci. Wagony przepełniały nagie i okaleczone ciała, skóra przyklejona do kości, smród tak gęsty, że uniemożliwiał oddychanie. Ten widok złamał dyscyplinę w ciągu minut. Strażnicy SS, którzy jeszcze pozostali w obozie, próbowali poddać się w szyku. Niektórzy przybyli z rękami uniesionymi, wyrzucając swoją broń. Inni próbowali ukryć się wśród więźniów, zrywając insygnia, okrywając się kocami skradzionymi z baraków. To było daremne. Więźniowie, którzy znali każdą twarz swoich oprawców, natychmiast ich wskazywali. Ten mnie bił, aż straciłem przytomność, krzyczał jeden. Ten zabił mojego brata na dziedzińcu. Wystarczył oskarżycielski palec, aby los był przypieczętowany. Amerykańscy żołnierze, przytłoczeni furią i obrzydzeniem, odciągali wskazanych i spychali ich w róg obozu. Tam rozstrzeliwali ich w szeregu. Pierwsza grupa została stracona pod kamiennym murem blisko wejścia. Strzały dudniły nad straszliwą ciszą więźniów, którzy obserwowali. Nikt nie opłakiwał zabitych. Echo kul zostało przyjęte okrzykami radości, nerwowym śmiechem, a nawet oklaskami. To był pierwszy raz, gdy ocaleni widzieli upadających SS bez strachu, bez represji, bez tego, by śmierć dosięgała niewinnych. Terror odwracał się w sekundach. W miarę jak posuwali się przez obóz, Amerykanie znajdowali kolejnych strażników ukrytych w piwnicach, w biurach, nawet na strychach baraków. Każde pojmanie kończyło się w ten sam sposób.
pchnięcie, uderzenie kolbą, strzał w głowę. Niektórzy żołnierze później opowiadali, że zabili nieuzbrojonych mężczyzn SS, którzy już nie stawiali oporu, po prostu dlatego, że nie mogli znieść myśli, iż mieliby pozostać przy życiu. To była natychmiastowa sprawiedliwość, napisał jeden w liście. Nie mogliśmy pozwolić, żeby odeszli nietknięci po tym, co zobaczyliśmy. Tymczasem więźniowie rozszaleli się w swojej własnej sprawiedliwości. Uzbrojeni w kamienie, kije i żelazne pręty rzucili się na kapo i schwytanych strażników. Wlekli ich przez błoto, bili, aż ciała stawały się nie do poznania. Niektórych powieszono na prowizorycznych sznurach na słupach wież strażniczych. Innych rzucano na druty kolczaste, które nie były już podłączone, lecz służyły jako symbol, i dobijano kopniakami. Krzyki konających mieszały się z wrzaskami furii wyzwolonych. To był spektakl chaotyczny i dziki, niemożliwy do opanowania. Najbardziej brutalna scena rozegrała się na placu apelowym, gdzie dziesiątki schwytanych SS ułożono na ziemi. Amerykańscy żołnierze rozkazali plutonowi otworzyć ogień. Ciała runęły w stos, tworząc górę pociemniałych mundurów i kałuże krwi, które sięgały aż do butów strzelców. Metaliczny zapach świeżej krwi mieszał się z odorem rozkładających się zwłok. Niektórzy żołnierze kontynuowali strzelanie nawet wtedy, gdy ciała już się nie poruszały, opróżniając całe magazynki na bezwładne masy, jakby każda kula mogła wymazać cząstkę horroru, którego byli świadkami w wagonach. Więźniowie, rozjuszeni, uczestniczyli w masakrze z szałem przekraczającym wszelkie granice. Niektórzy rzucali się na upadłych strażników jeszcze żywych, zdzierając z nich ubrania, kopiąc ich głowy, aż je roztrzaskali. Inni dźgali ich improwizowanymi nożami wielokrotnie, krzycząc imiona zamordowanych bliskich. Byli tacy, którzy gryźli, którzy pluli na konające ciała, którzy oddawali na nie mocz, zanim wyzionęli ostatnie tchnienie. Przemoc była tak osobista, że każdy cios wydawał się wymierzony nie tylko w danego człowieka, ale w cały system, który pożarł miliony. Masakra nie rozróżniała wieku. Młodzi rekruci SS, którzy przybyli zaledwie kilka tygodni wcześniej, byli linczowani z tą samą wściekłością, co weterani oficerowie odpowiedzialni za tysiące śmierci. Dla więźniów nie było odcieni. Każdy mundur oznaczał śmierć, każda odznaka była wyrokiem. Nienawiść była całkowita, bez wyjątku, a żołnierze alianccy nie interweniowali, by ją powstrzymać. Wielu zatraciło poczucie dyscypliny, porwani tą samą furią. Inni ograniczali się do obserwacji, rozumiejąc, że to, co się działo, było nieuniknione, niemal konieczne. Późniejsze relacje mówią o obozie zamienionym w rzeźnię. Ciała SS porzucone w rowach, trupy z twarzami zmiażdżonymi ciosami, oficerowie powieszeni na drzewach, kobiety pomocnicze poniżone i bite aż do śmierci. Uliczki wewnętrzne usiane były kałużami świeżej krwi, mieszającej się z odchodami i nagromadzonym brudem. Ciszę, która panowała w Dachau przez lata, zastąpił huk strzałów, krzyki, wrzaski bólu i histeryczne śmiechy. Niektórzy ocaleni wspominali tamte godziny jako absolutne wyzwolenie, nie tylko z niewoli, lecz także z lęku. Po raz pierwszy nie bałem się umrzeć, powiedział były więzień polski. Widziałem upadających tych, którzy sprawiali, że drżałem każdego dnia i wiedziałem, że już nie mogli nas dotknąć. Inni wspominali to ze wstydem, niezdolni przyswoić wyzwolonej przemocy, ale świadomi, że nie mogli jej powstrzymać. Dla Amerykanów Dachau pozostawiło niezatarty ślad. Żołnierze zahartowani przez lata walki wyznawali, że tym, co najbardziej prześladowało ich w koszmarach, nie był front, lecz obóz. Nie tylko nagromadzone ciała, lecz wspomnienie strzelania do nieuzbrojonych mężczyzn, pozwolenia, by wygłodniały tłum zniszczył swoich oprawców. Była to trauma, która miała im towarzyszyć przez dekady.
29 kwietnia 1945 roku Dachau stało się odwróconym zwierciadłem terroru, który utrzymywał się przez lata. Masowa egzekucja strażników SS nie była aktem uporządkowanym, ani planowanym, ani zarejestrowanym w oficjalnych dokumentach jako część operacji wojskowej. Był to brutalny wybuch, zbiorowe emocjonalne rozdarcie, które zmiotło wszelką granicę między sprawiedliwością a zemstą. Tam, w tym obozie przesiąkniętym krwią i odorem, historia skrzywiła się na zawsze. Ajusticiamentos brutais em Buchenwald. Nos últimos dias de março e nos primeiros de abril de 1945, o campo de concentração de Buchenwald era um caldeirão de tensões. A frente estadunidense avançava rapidamente a partir do oeste e a Luftwaffe já não dominava os céus. O rugido dos canhões se ouvia desde as colinas próximas e os prisioneiros, endurecidos por anos de cativeiro, compreendiam que a queda do Terceiro Reich estava a horas de distância. Dentro do campo, no entanto, a máquina de terror da SS seguia funcionando, embora cada vez com menos energia, como um animal ferido que ainda tenta morder antes de morrer. Os internos tinham aprendido a ler os sinais de seus guardiões. Os oficiais da SS já não caminhavam com a arrogância habitual, mas com olhos inquietos, sempre olhando para a cerca de arame, atentos aos ruídos distantes. Os prisioneiros sabiam que o sistema estava a cambalear, e essa certeza acendeu uma centelha que logo se converteu em fogo aberto. O Comitê Internacional Clandestino, composto por prisioneiros comunistas, socialistas, judeus e outros grupos organizados, esperava havia anos por esse momento. Tinham escondido armas improvisadas, tinham traçado planos de insurreição e agora, finalmente, tinham a oportunidade de executar seus verdugos sem esperar a chegada dos aliados. No dia 11 de abril, a revolta estourou. Quando as tropas estadunidenses já estavam a poucos quilômetros, os prisioneiros se apoderaram das torres de vigilância e dos barracões onde estavam armazenadas armas leves. Os poucos SS que ainda restavam no campo tentaram resistir, mas o caos foi imediato. Os internos, magros até parecerem espectros, se lançaram com uma fúria acumulada durante anos. Alguns disparavam com rifles tomados dos guardas, outros utilizavam facas, pedras, paus. Era uma massa que rugia, que se movia como um enxame faminto de justiça. Os SS capturados foram arrastados até o pátio central. Os testemunhos falam de cenas de linchamento sem piedade. Oficiais que até o dia anterior ordenavam execuções com uma simples inclinação de cabeça suplicavam clemência, prometiam obediência, pediam para serem entregues aos aliados. Ninguém escutava. Os prisioneiros se lançavam sobre eles como lobos sobre a presa. Os derrubavam ao chão e os golpeavam até que os ossos estalassem. Alguns foram enforcados em cordas improvisadas amarradas a vigas ou postes. Outros foram alinhados contra uma parede e executados sumariamente. A violência não distinguiu patentes. Capos que haviam colaborado com a SS, conquistando privilégios à custa de delatar e torturar seus próprios companheiros, foram reconhecidos e marcados para morrer. Bastava um grito: "Esse me roubou a ração de pão! Esse matou meu irmão a golpes!" para que a multidão se lançasse sobre eles. Os corpos eram despedaçados a golpes de barra de ferro, os rostos triturados a pontapés. Não havia processo, nem acusação formal. A memória do sofrimento era a única prova. Alguns relatos contam que os prisioneiros mantiveram vários SS vivos durante horas, golpeando-os intermitentemente, deixando-os arrastar-se pelo barro antes de aplicar-lhes o golpe final. Era um espetáculo macabro de revanche, onde a tortura mudava de mãos. Os verdugos de ontem se convertiam em brinquedos da ira desencadeada daqueles que tinham sobrevivido à fome, ao tifo, às câmaras de gás de Auschwitz antes de serem transferidos a Buchenwald. Cada golpe era um ajuste de contas com a história. Quando os soldados da 6ª Divisão Blindada estadunidense entraram finalmente no campo, a fumaça ainda pairava sobre os barracões. O cheiro dos cadáveres era insuportável. Viram corpos da SS espalhados nos pátios, alguns nus, outros pendurados em cordas improvisadas. Os prisioneiros, arrasados pela fraqueza, mas inflamados pela fúria,
Mostravam aos visitantes os restos de seus verdugos com uma mistura de orgulho e loucura. Tinham tomado o poder por algumas horas e o tinham exercido com a mesma brutalidade que haviam sofrido. O choque para os estadunidenses foi imediato. Esperavam encontrar prisioneiros famélicos aguardando sua libertação, mas encontraram um campo onde a justiça já tinha sido feita de maneira impiedosa. Oficiais norte-americanos anotaram em seus diários que nunca tinham visto um ódio tão puro, tão concentrado. A explosão de violência era tão crua que alguns soldados se sentiram incapazes de intervir. Era impossível ordenar a homens que tinham perdido toda a sua família, que tinham sido reduzidos a números tatuados na pele, que deixassem vivos aqueles que os tinham torturado. A cena se repetia em diferentes cantos do campo. Nos barracões, os prisioneiros percorriam as filas buscando capos escondidos. Os arrancavam debaixo dos beliches, os puxavam à força e os arrastavam até o pátio, onde os esperavam os golpes. Nos porões, alguns guardas tentaram se esconder entre montanhas de cadáveres, cobrindo-se com mantas ensanguentadas. Foram descobertos e linchados no ato. Ninguém podia escapar do olhar feroz dos prisioneiros que recordavam cada rosto, cada gesto, cada voz que tinha ditado castigos durante anos. Buchenwald se converteu em um laboratório de vingança. A disciplina férrea que tinha governado o campo durante anos se evaporou em horas, substituída pelo caos da justiça selvagem. Não havia líderes que ordenassem os linchamentos, não havia tribunais improvisados. Era a própria multidão que ditava as sentenças com um dedo acusador e um golpe de barra de ferro. Os gritos dos SS moribundos se misturavam com os cânticos de vitória dos prisioneiros, um coro ensurdecedor que selava o fim do terror. A brutalidade atingiu também mulheres que haviam trabalhado como auxiliares. Várias foram reconhecidas por prisioneiras que tinham sofrido seus golpes e humilhações. Foram arrastadas pelos cabelos, golpeadas com fúria e assassinadas em meio ao pátio. Os soldados que chegaram pouco depois as encontraram ainda jogadas no barro, com os rostos irreconhecíveis pela surra. A explosão de Buchenwald foi distinta da de Dachau, porque aqui os prisioneiros tinham preparado a insurreição com antecedência. Não foi apenas uma explosão de raiva desorganizada. Havia uma vontade consciente de demonstrar que podiam tomar o controle, de provar que eram capazes de se levantar contra seus verdugos. O ajuste de contas foi brutal porque estava carregado de uma preparação silenciosa que tinha durado meses, até anos. Cada prisioneiro sabia a quem buscar, a quem apontar, a quem destruir. O campo se transformou em um cenário de sangue. Os pátios estavam cobertos de poças escuras, os muros manchados por disparos, os corpos dos SS amontoados como restos. O ar, saturado de fumaça e morte, vibrava com o eco dos gritos. Para os prisioneiros, aqueles minutos eram a única forma imaginável de recuperar algo de dignidade, de gritar ao mundo que não eram apenas vítimas, que podiam fazer seus verdugos pagar com a mesma moeda. No dia 11 de abril de 1945, Buchenwald não foi libertado. Foi tomado. E nessa tomada, os verdugos foram ajusticiados com a mesma brutalidade que haviam semeado durante anos. Mauthausen e Ebensee. Quando os estadunidenses cruzaram os portões de Mauthausen no dia 5 de maio de 1945, encontraram um inferno que parecia não ter mudado em nada desde que a guerra começara. O campo, encravado nas colinas da Áustria, cheirava a carne podre, a cal viva, a corpos desfeitos pela fome. As pedreiras estavam semeadas de ossos, os barracões eram tumbas em vida. Dezenas de milhares de prisioneiros mal conseguiam manter-se em pé, reduzidos a esqueletos envoltos em trapos. A recepção foi o delírio. Braços erguidos, gritos de júbilo, corpos cambaleantes que caíam de joelhos diante dos tanques Sherman. Mas a libertação não foi apenas um estouro de alegria, foi também a hora da vingança. Em Mauthausen, os prisioneiros aguardaram esse momento com uma tensão insuportável. Haviam passado anos observando como seus companheiros eram assassinados nas pedreiras, atirados pela escada da morte, fuzilados no pátio. Sabiam de memória o rosto de cada capo, de cada SS que havia se deleitado com o sofrimento alheio. E quando as correntes da disciplina nazista se romperam, não houve piedade. Os guardas que não haviam fugido foram capturados e arrastados pela multidão. Os testemunhos falam de linchamentos brutais em plena praça central.
Homens que até o dia anterior caminhavam erguidos, com botas brilhantes e armas no cinto, foram derrubados a socos, chutados no chão, golpeados com pedras até que os crânios se abrissem como frutas maduras. Alguns prisioneiros se concentraram nos capos. Esses reclusos privilegiados que haviam ganho poder à custa de delações e crueldade eram odiados com uma intensidade particular. Os prisioneiros libertados os caçavam como animais dentro dos barracões. Arrastavam-nos e os executavam sem mais. Muitos foram enforcados em cordas improvisadas, outros esmagados a golpes de barras de ferro. O chão manchava-se de sangue fresco enquanto os gritos ecoavam entre as paredes do campo. Não havia contenção possível. Cada golpe era uma descarga de anos de humilhações, de fome, de morte. Nas horas posteriores à entrada dos estadunidenses, o campo inteiro transformou-se em uma jaula desatada. Os soldados, atônitos diante do que viam, piras de cadáveres, doentes agonizando em sua própria sujeira, crianças transformadas em esqueletos ambulantes, mal conseguiam intervir. Muitos simplesmente não quiseram. Compreendiam que não era seu papel deter a fúria dos que haviam sobrevivido ao inferno. O resultado foi uma orgia de violência. Os prisioneiros corriam de um lado a outro, apontando verdugos, arrastando-os pelo chão, golpeando-os até que deixassem de se mover. A justiça era imediata, sem palavras, sem perguntas, sem pausas. Ebensee, subcampo de Mauthausen, foi ainda mais brutal. Quando os norte-americanos entraram no dia 6 de maio, encontraram um campo abarrotado de mais de 18.000 prisioneiros em condições indescritíveis. As galerias subterrâneas onde os nazistas haviam tentado construir fábricas de armas estavam cheias de cadáveres. Os guardas que permaneciam ali sabiam que não havia escapatória. Alguns tentaram entregar-se aos estadunidenses, mas os prisioneiros se interpuseram. A multidão faminta, que mal podia sustentar-se em pé, encontrou uma última reserva de força para lançar-se sobre eles. Os testemunhos descrevem corpos de SS espancados com pedras, arrastados pelas ruas do campo, enforcados em postes elétricos. Os gritos de dor eram recebidos com gargalhadas frenéticas. Em Ebensee, a violência foi indiscriminada. Não se tratou apenas de acertar contas com oficiais reconhecidos, mas de arrasar com qualquer um que vestisse um uniforme ou portasse uma insígnia. Jovens recrutas, auxiliares de cozinha, até administrativos foram assassinados ao lado de veteranos das SS. A multidão não fazia distinções. Cada prisioneiro via nesses uniformes a encarnação de todo o sofrimento suportado. O ódio se desencadeou como uma maré incontenível. Os golpes eram tão repetidos que alguns corpos ficaram irreconhecíveis, reduzidos a massas sangrentas no barro. Os relatos das testemunhas falam de cenas atrozes, guardas perseguidos até os barracões, arrancados a empurrões, espancados com madeiras até quebrar-lhes a espinha. Outros foram lançados do alto dos muros e acabados com pedras. Os prisioneiros não gritavam palavras de justiça, gritavam nomes de filhos, de esposas, de pais assassinados. Cada golpe era pessoal, íntimo. A violência era uma tradução física de uma dor que não podia expressar-se de outro modo. O caos não terminou com a chegada dos estadunidenses. Durante dias posteriores, os prisioneiros continuaram ajusticiando capos e colaboradores. Os soldados encontravam corpos de SS nos campos, nas valas, nas pedreiras. Alguns haviam sido enforcados com cartazes que diziam assassino ou ladrão. Outros haviam sido mutilados antes de morrer. O campo inteiro respirava um ar de revanche implacável, uma inversão total da ordem que havia reinado até então. Os sobreviventes espanhóis de Mauthausen deixaram testemunhos especialmente vívidos. Muitos relataram como reconheceram capos que haviam torturado seus companheiros na pedreira, obrigando-os a carregar pedras impossíveis até desmaiar. Esses homens foram os primeiros a morrer. O ódio acumulado durante anos de escravidão encontrou seu alvo neles. Um ex-prisioneiro recordava: não importava o que fizéssemos. Nenhum castigo era suficiente. Podíamos golpear até que nossas mãos sangrassem, e ainda assim não bastava para tudo o que haviam feito. Em Ebensee, a cena tornou-se quase ritual. Os prisioneiros capturavam um guarda, rodeavam-no, golpeavam em círculo, cada um descarregando um golpe como se fosse uma oferenda. O corpo ia caindo lentamente até ficar reduzido a uma massa inerte. Então arrastavam-no pelo barro, deixando-o exposto para que todos vissem.
Era uma maneira de afirmar que a ordem havia mudado, que o terror já não pertencia às SS, mas àqueles que haviam sido suas vítimas. A fúria não se limitou aos homens. Muitas prisioneiras que haviam sobrevivido a Ravensbrück e haviam sido transferidas para Mauthausen participaram dos linchamentos. Arrastavam pelo cabelo as guardiãs que haviam espancado, humilhado e assassinado mulheres indefesas. Arrastavam-nas pelo chão, chutavam-nas até deixá-las irreconhecíveis. A vingança era total, sem gênero, sem limites. A brutalidade de Mauthausen e Ebensee mostrou até que ponto a libertação dos campos não significou paz imediata, mas uma explosão de violência. As cercas se abriram, mas o que saiu não foi uma multidão pacífica, e sim uma torrente de ódio acumulado que precisava expressar-se em sangue. Os prisioneiros, durante anos reduzidos às sombras, transformaram-se em juízes, algozes e executores. Cada morte de um SS era um ato de redenção momentânea, uma maneira desesperada de dizer ao mundo que ainda podiam decidir, mesmo que fosse por algumas horas, sobre a vida e a morte. As loucuras de Bergen-Belsen. No dia 15 de abril de 1945, os britânicos entraram em Bergen-Belsen. O que encontraram foi um abismo além de qualquer campo de batalha. Mais de 60.000 prisioneiros ainda estavam vivos, mas eram esqueletos andantes, cobertos de chagas, infestados de tifo, disenteria e fome. O campo tinha se convertido em um lixão de corpos humanos. Cerca de 13.000 cadáveres jaziam insepultos nas ruas, nos barracões, amontoados em covas abertas onde os vermes se moviam entre costelas descarnadas. O fedor era insuportável, uma nuvem pestilenta que cobria quilômetros ao redor. O inferno estava ali, visível em cada esquina, e em meio a esse cenário, quando a SS perdeu o controle, explodiu a violência. O colapso da autoridade nazista em Bergen-Belsen não foi ordenado nem progressivo. Foi um desmoronamento súbito. Os guardas sabiam que os britânicos estavam próximos. Alguns fugiram na noite, jogando fora seus uniformes e tentando se misturar à população local. Outros permaneceram, acreditando que poderiam se render e salvar a vida. As guardiãs do campo, as Aufseherinnen, ainda desfilavam com chicotes e cães até o último momento, convencidas de que sua condição feminina as protegeria. Foi um erro fatal. Os prisioneiros, fracos até o inumano, encontraram de repente uma força inesperada. O rumor de que os britânicos se aproximavam circulava havia dias, e quando os primeiros veículos blindados apareceram atrás das cercas, algo mudou no ar. Os que mal podiam se arrastar se levantaram. Os que tinham perdido toda a esperança encontraram uma energia brutal. Lançaram-se sobre seus verdugos com a fúria acumulada de anos de sofrimento. Não houve palavras, não houve advertências. Houve gritos e golpes. As cenas foram atrozes. Vários guardas da SS foram derrubados nos pátios, despojados de suas armas e linchados ali mesmo. Os prisioneiros os cercavam em massa, descarregando pedras, paus, qualquer objeto que pudesse servir de arma. A fraqueza física se transformou em raiva desencadeada, ossos frágeis golpeando até quebrar ossos alheios, mãos ossudas que se agarravam a gargantas e as apertavam até sufocar. O ar se encheu de alaridos de dor, de maldições gritadas em polonês, russo, francês, hebraico, alemão. Era um coro de vingança. As guardiãs não tiveram melhor sorte. Em Bergen-Belsen havia dezenas de mulheres da SS que tinham feito do sadismo uma rotina. Os testemunhos contam que arrastavam prisioneiras pelos cabelos, as espancavam até desfigurá-las, zombavam das agonizantes. Quando o controle desmoronou, as prisioneiras libertadas as identificaram de imediato. Arrastaram-nas pela lama, rasgaram-lhes as roupas, golpearam-nas com pedras até que os rostos ficassem irreconhecíveis. Algumas foram enforcadas em cordas improvisadas. Outras foram esmagadas a pontapés, seus gritos calados pela fúria coletiva. O corpo de uma Aufseherin foi encontrado dias depois, nu e mutilado, abandonado em um canto do campo como um resto. Os britânicos, ao entrar, não puderam impedir a explosão. Estavam demasiado atordoados pelo que viam. Pilhas de cadáveres podres, crianças agonizando em poças de excremento, homens que mal conseguiam sustentar a cabeça. A visão era tão insuportável que muitos soldados se afastavam para vomitar. Nesse clima, a ideia de proteger a SS era impensável. Viram os linchamentos e não intervieram.
Alguns, inclusive, os toleraram como inevitáveis. O caos reinava e a disciplina militar se dissolvia diante da magnitude do horror. Os prisioneiros não se limitaram a matar. Também humilharam. Alguns guardas foram obrigados a carregar cadáveres, a arrastar os corpos dos mortos até as covas comuns antes de serem executados. Era um ato simbólico, forçá-los a enfrentar, ainda que por minutos, o resultado de seus crimes. Obrigavam-nos a caminhar sobre os cadáveres, a contemplar os olhos vidrados daqueles que tinham exterminado, antes de espancá-los até deixá-los sem vida. O ódio não se conformava com a morte. Precisava de degradação, precisava devolver ainda que uma fração do tormento sofrido. Durante os primeiros dias após a libertação, a violência continuou. Os britânicos tentavam organizar enterros massivos para conter a epidemia de tifo, mas os prisioneiros, assim que reconheciam um capo ou um guarda disfarçado, se lançavam sobre ele. Vários foram assassinados diante das covas onde se jogavam os cadáveres. Alguns foram enterrados vivos entre as montanhas de corpos. A lama de Bergen-Belsen se transformou em um pântano de sangue e morte que não distinguia entre vivos e mortos. Os testemunhos falam de cenas de brutalidade incontrolada. Um grupo de prisioneiros reconheceu um SS que tinha açoitado até a morte dezenas de companheiros. Arrastaram-no até um monte de cadáveres e o obrigaram a deitar-se entre eles. Espancaram-no até que parou de se mover e depois lançaram seu corpo junto aos demais. Outro relato conta como uma prisioneira encontrou a guardiã que tinha assassinado sua irmã e a apunhalou repetidamente com uma faca enferrujada, gritando o nome da morta a cada estocada. O campo inteiro se converteu em um espaço onde a fronteira entre justiça e vingança se desintegrava. Não havia julgamentos, não havia registros, não havia intenção de documentar nada. Era a violência mais pura, mais direta. Os sobreviventes, reduzidos às sombras, se transformavam em executores por algumas horas. Cada morte era um grito de dignidade arrancada, um ato desesperado de redenção. Bergen-Belsen mostrou com clareza até que ponto a libertação não foi um processo limpo, mas um cataclismo emocional. Os prisioneiros que tinham visto morrer suas famílias, que tinham sido reduzidos a números, que tinham sobrevivido comendo grama ou ratos, já não podiam se conter. Quando viram cair seus verdugos, não buscaram piedade, buscaram destruição. E a encontraram em um frenesi que deixou as ruas do campo semeadas de cadáveres da SS junto aos das vítimas. Para os britânicos, Bergen-Belsen foi um trauma que os marcaria por toda a vida. Muitos escreveram que o pior não foram os cadáveres, mas a fúria dos prisioneiros libertados. A visão de homens e mulheres convertidos em esqueletos espancando com uma raiva desumana seus carcereiros era um lembrete de quão profundo podia chegar o ódio. Foi um inferno onde não havia inocentes, onde a libertação se tingiu de sangue fresco. A fronteira entre justiça e vingança. Na manhã em que os portões dos campos foram abertos, o ar encheu-se de uma fúria que não reconhecia limites. A imagem dos cadáveres empilhados, dos barracões convertidos em tumbas vivas, de crianças reduzidas a esqueletos que ainda respiravam, desencadeou uma raiva que vinha se acumulando por anos. Nesse instante, a justiça deixou de ser uma palavra abstrata e transformou-se em um ato imediato, visceral, executado com as mãos nuas ou com a coronha de um fuzil. Mas a pergunta inevitável surgia de cada golpe, de cada disparo contra um guarda. Era justiça ou era vingança? Para os prisioneiros, a distinção não existia. Durante anos haviam visto como um gesto de um SS decidia a vida ou a morte. Uma inclinação de cabeça enviava um homem à pedreira, outra à câmara de gás, outra ao barracão de doentes de onde ninguém saía vivo. Os algozes não pediam provas nem ofereciam julgamentos. Ditavam sentenças com a naturalidade de quem escolhe um prato de comida. No momento da libertação, os prisioneiros aplicaram a mesma lógica invertida. Não havia provas, não havia defesas. Bastava a memória de um rosto, a lembrança de um golpe, o nome de um companheiro morto para que alguém fosse condenado a morrer no ato. Em Dachau, os vagões repletos de cadáveres foram a sentença mais contundente. Os soldados estadunidenses os encontraram abertos, com corpos inchados pela decomposição, olhos vazios que pareciam olhar acusando. Quando os prisioneiros apontaram para um SS e gritaram: "Esse nos fez isto!", não houve dúvidas. Os soldados separavam o acusado e o fuzilavam contra uma parede. Era justiça? Era vingança?
Para os prisioneiros era a mesma coisa. A balança equilibrava-se em sangue. Em Buchenwald, a revolta interna marcou com clareza essa fronteira difusa. Os prisioneiros organizados não esperaram pelos aliados, executaram seus algozes nos pátios, enforcando-os em cordas improvisadas. Os capos, que haviam desfrutado de privilégios à custa da miséria de seus companheiros, foram linchados sem piedade. Os gritos dos acusados pediam julgamento, pediam clemência. Não houve nada disso. A justiça, entendida em termos legais, nunca apareceu. O que houve foi a vingança pura, a devolução imediata de anos de dor. Mas para aqueles que haviam sofrido, essa vingança era justiça. Não precisavam de outra forma. Em Mauthausen e Ebensee, os prisioneiros famintos incapazes de manter-se em pé encontraram forças para espancar os SS até destroçá-los. Não buscavam processos nem registros, buscavam a satisfação brutal de ver seus algozes arrastados pela lama. Cada pedra lançada, cada chute descarregado sobre um corpo caído era um ato de reparação. Era impossível separar um conceito do outro. A justiça que lhes havia sido negada durante anos manifestava-se como vingança. Em Bergen-Belsen, as prisioneiras que identificaram as guardiãs que as haviam torturado não hesitaram. Arrastaram-nas, golpearam-nas, mataram-nas aos gritos. Ninguém falou de justiça legal, ninguém pensou em tribunais. A fronteira apagou-se em meio à lama coberta de cadáveres. A justiça naquele momento era ver as algozes mortas a golpes, sentir que o poder havia mudado de mãos. A vingança era a única forma de justiça que podiam compreender aqueles que haviam visto morrer todos os seus. Os soldados aliados encontraram-se presos nessa zona cinzenta. Alguns tentaram deter os linchamentos, ordenar que os SS fossem feitos prisioneiros para serem julgados. Mas a maioria não teve forças para intervir. Haviam visto os corpos empilhados, haviam respirado o fedor da morte concentrada. Eles próprios sentiam a necessidade de disparar, de descarregar suas armas contra aqueles que se rendiam com as mãos erguidas. Era um impulso que apagava qualquer distinção. A disciplina militar desmoronava diante do horror. A justiça que suas bandeiras proclamavam transformava-se em execuções sumárias, em vingança imediata. A fronteira era tão tênue que até mesmo os testemunhos posteriores a confundiram. Alguns prisioneiros lembravam com orgulho de haver linchado seus captores. Outros relatavam com vergonha como se tivessem participado de algo inconfessável. Para uns era justiça necessária, para outros vingança desatada. A memória não pôde resolver a contradição. Os livros, os julgamentos posteriores, os memoriais, todos enfrentaram o mesmo dilema. Como nomear essa violência? Como classificar os golpes de um homem faminto contra o rosto de um SS? Como justiça ou como vingança? O certo é que no momento não havia reflexão. A violência era imediata, inevitável, não podia ser contida. Os prisioneiros não deliberavam, agiam. A fronteira não existia porque não havia tempo para traçá-la. Em cada linchamento, em cada fuzilamento improvisado, misturavam-se o desejo de castigo e a fome de revanche. A justiça, com maiúscula, tornava-se um conceito inútil. A vingança, com toda a sua brutalidade, era a única lei possível. Na lama de Dachau, nas cordas improvisadas de Buchenwald, nas pedreiras de Mauthausen, no inferno de Bergen-Belsen, a linha apagou-se para sempre. Ali não havia promotores nem advogados. Havia mãos ossudas apertando gargantas, havia coronhas descarregando-se contra crânios, havia corpos de SS pendurados como troféus. A justiça e a vingança fundiram-se em uma só palavra: morte. E essa palavra foi escrita uma e outra vez em sangue fresco sobre os muros enegrecidos dos campos. A reação dos aliados. Quando os aliados abriram os portões dos campos, não apenas libertaram dezenas de milhares de prisioneiros, também ficaram presos em um turbilhão de violência que não puderam ou não quiseram deter. A visão foi insuportável. Os vagões de Dachau, com centenas de corpos empilhados como lenha, os pátios de Buchenwald semeados de cadáveres abandonados, as valas de Mauthausen convertidas em covas abertas, o pântano pestilento de Bergen-Belsen, onde mortos e vivos compartilhavam a mesma lama. Os soldados, curtidos por anos de combate, se quebraram ao ver aquilo. E nessa quebra, a reação imediata foi o silêncio, a fúria, a indiferença ou a cumplicidade diante das execuções da SS.
Em Dachau, a chegada da 45ª Divisão de Infantaria se converteu no prelúdio de um massacre. Os homens de uniforme caqui tinham combatido em Anzio, na linha gótica, nas Ardenas. Tinham visto camaradas morrer em trincheiras cheias de neve. Tinham sentido o cheiro da pólvora em cada cidade alemã reduzida a ruínas. Mas nada os preparou para os vagões da morte. Abriram-nos e a pestilência os golpeou como um soco no estômago. Corpos inchados, torsos rebentados pela decomposição, rostos reduzidos a caveiras. Muitos vomitaram ali mesmo, outros choraram como crianças, outros carregaram suas armas e dispararam contra o primeiro SS que encontraram. Não houve ordens. Houve raiva pura, desencadeada. Os prisioneiros apontavam seus verdugos e os soldados não hesitavam. Separavam os acusados, alinhavam-nos contra uma parede e os fuzilavam no ato. Alguns nem sequer se incomodaram em perguntar nomes. Bastava a insígnia preta no colarinho ou o uniforme verde acinzentado. Para os americanos, naquele instante, não havia leis de guerra. Só havia um reflexo: matar os homens que tinham fabricado aquele inferno. O pátio de Dachau se encheu de corpos de SS executados, misturados aos gritos de júbilo dos prisioneiros libertados. Em Buchenwald, os estadunidenses chegaram tarde. A insurreição interna já tinha ajusticiado muitos guardas. Viram os prisioneiros enforcar SIS em cordas improvisadas. Ouviram os disparos de fuzis arrebatados dos verdugos. Sentiram o cheiro do sangue fresco. Alguns oficiais tentaram restaurar a ordem, exigir disciplina, mas a maioria limitou-se a observar. O horror dos barracões com centenas de cadáveres insepultos impedia qualquer gesto de contenção. Como pedir calma a homens que tinham sobrevivido a anos de torturas? Como proteger os verdugos em meio àquele lamaçal de morte? A reação foi o silêncio, a passividade, até mesmo a cumplicidade. Em Bergen-Belsen, os britânicos viveram o pesadelo mais difícil. Entraram com máscaras e lenços cobrindo o nariz, porque o fedor dos cadáveres e da disenteria era insuportável. Viram mulheres esqueléticas arrastando suas antigas guardiãs pela lama, golpeando-as com pedras até deixá-las irreconhecíveis. Os oficiais sabiam que essas mulheres eram criminosas, que tinham açoitado prisioneiras até a morte. Não moveram um dedo para salvá-las. Alguns até desviaram o olhar fingindo não ver. A prioridade era enterrar os milhares de corpos para conter a epidemia de tifo. Que alguns guardas fossem linchados em meio ao caos era, para eles, um problema menor, quase lógico. Em Ebensee, os estadunidenses foram testemunhas da fúria pura de homens reduzidos a fantasmas. Mal podiam caminhar, mas se lançavam contra os guardas com uma força animal. Golpeavam-nos com pedras, com madeiras, com as mãos nuas. Os soldados limitaram-se a olhar. Alguns até entregaram coronhas, baionetas, armas descarregadas, como se soubessem que essa violência era inevitável. Para os libertadores, impedi-la teria sido trair o que sentiam nas entranhas. Muitos tinham perdido amigos nos combates e agora viam os corpos de milhares de civis assassinados. Deixar que os prisioneiros se vingassem era um ato de justiça imediata que não podia passar por um tribunal. A reação aliada também teve um lado sombrio. Houve soldados que participaram ativamente das execuções. Em Dachau, testemunhos falam de um pelotão alinhando dezenas de SS e disparando neles em massa, enquanto prisioneiros famélicos aplaudiam. Em outros campos, oficiais ordenaram fuzilamentos improvisados de capos e guardas. O limite entre libertar e ajustar contas se apagou na lama das cercas de arame. A disciplina militar se quebrou e o que restou foi a fúria de homens que tinham visto demais. Não faltaram vozes que se escandalizaram. Alguns oficiais superiores condenaram as execuções e exigiram relatórios. Houve tentativas de censurar as histórias, de apagar as imagens de guardas executados sumariamente. Mas o rumor circulou entre as tropas. Em Dachau, em Buchenwald, em Mauthausen, os aliados tinham permitido, e às vezes incentivado, o massacre da SS. Os soldados que regressavam às suas unidades não falavam de medalhas nem de vitórias. Falavam de corpos de guardas com o crânio aberto nos pátios, de mulheres da SS arrastadas até ficarem irreconhecíveis, de homens que tinham suplicado piedade e não a receberam. A reação não foi uniforme. Houve também oficiais que tentaram salvar alguns prisioneiros de si mesmos, que formaram cordões para evitar linchamentos, que prenderam SS para entregá-los à justiça militar.
Mas essas cenas foram excepcionais, quase anedóticas. Na maioria dos campos, a realidade foi outra. Os soldados estavam demasiado chocados, demasiado enojados, demasiado furiosos para conter a onda de vingança. O choque emocional que os aliados experimentaram nos campos não ficou ali. Muitos carregaram pesadelos pelo resto de suas vidas. Escreveram cartas nas quais confessavam ter disparado contra homens desarmados, ter visto linchamentos sem intervir, ter sentido satisfação ao ver a SS morrer. A fronteira entre a justiça do vencedor e a vingança das vítimas se apagou na consciência daqueles que estavam presentes. Não havia manual que pudesse preparar um homem para Dachau ou Bergen-Belsen. A reação dos aliados, então, foi humana em sua brutalidade. Não foram juízes, não foram mediadores, foram testemunhas arrastadas pelo mesmo turbilhão que sacudiu os prisioneiros. Alguns dispararam, outros deixaram acontecer, outros se afastaram em silêncio. Todos compreenderam que, naquele lugar, a palavra justiça não tinha sentido. O único que restava era a fúria, e eles não iam detê-la. Vingança organizada após 1945. Para muitos sobreviventes, o acerto de contas não terminava na lama das cercas de arame, apenas começava. A guerra podia ter acabado no papel, mas a memória dos fornos e das câmaras de gás não se desvanecia. Os aliados falavam de tribunais, de leis, de Nuremberg. Para aqueles que haviam visto suas famílias morrer, isso soava como uma zombaria. Os prisioneiros libertados não confiavam em um julgamento distante, burocrático, cheio de advogados e prazos. Queriam sangue e o queriam de imediato. Assim nasceu uma vingança organizada, silenciosa e implacável. Na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, grupos de sobreviventes começaram a reunir-se em casas destruídas, em sinagogas em ruínas, em tabernas abandonadas. Reconheciam-se entre si pelos números tatuados no braço, pelo olhar perdido dos que haviam saído do inferno. Ali juravam vingar os que não haviam regressado. O ódio converteu-se em disciplina. O que havia sido raiva descontrolada nos campos transformou-se em planos, em listas, em nomes que circulavam de boca em boca. Ex-guardas de campos, colaboradores locais, delatores, policiais auxiliares, todos eram alvos. Nas ruas do leste europeu apareceram corpos enforcados em árvores com cartazes pregados no peito que diziam assassino ou carrasco. Em alguns povoados, as casas de antigos membros da Gestapo foram incendiadas com eles dentro. A fumaça negra cobria os telhados e os vizinhos observavam em silêncio, sem ousar intervir. Era um acerto de contas tolerado, até mesmo celebrado em segredo. No caos do pós-guerra, quando exércitos se retiravam e novas autoridades ainda não estavam estabelecidas, o terreno era fértil para essa vingança. Em cidades como Łódź, Cracóvia ou Bratislava, os sobreviventes moviam-se em grupos, identificavam um colaborador e o arrastavam até uma praça. Espancavam-no diante de todos, humilhavam-no, executavam-no sem julgamento. Ninguém perguntava nada. Ninguém denunciava nada. A polícia estava sobrecarregada, os governos eram frágeis e o mundo inteiro estava ocupado demais com os despojos da guerra para deter alguns homens que buscavam justiça com as próprias mãos. Mas não foi apenas fúria desorganizada. Houve aqueles que transformaram essa necessidade em um plano sistemático. Entre eles, o grupo conhecido como Nakam, Vingança, em hebraico, liderado por Abba Kovner, um sobrevivente de Vilna. Seus membros eram jovens, a maioria órfãos de guerra, endurecidos por anos de combate na resistência. Sonhavam com uma vingança em escala bíblica, envenenar os sistemas de água de cidades alemãs, matar 6 milhões de alemães como resposta exata aos 6 milhões de judeus assassinados. Não buscavam castigar culpados individuais. Queriam exterminar um povo inteiro, devolver o genocídio com outro genocídio. Embora o plano mais ambicioso nunca tenha sido concretizado, o Nakam levou a cabo ações que marcaram a linha entre justiça e vingança. Em Nuremberg, membros do grupo infiltraram padarias que abasteciam prisioneiros de guerra alemães. Envenenaram pães com arsênico e os distribuíram em massa. Centenas de ex-membros das SS adoeceram. Dezenas morreram lentamente, vomitando e convulsionando nos barracões de prisioneiros. Os relatórios aliados tentaram minimizar o fato, ocultá-lo sob o tapete do silêncio, mas os rumores circularam.
Era a prova de que os sobreviventes não se contentavam em ver seus algozes em um tribunal. Queriam vê-los contorcer-se de dor. Nos campos de deslocados, onde dezenas de milhares de sobreviventes aguardavam um destino incerto, também se teceram redes de vingança. Alguns reconheciam entre os refugiados capos ou colaboradores que haviam escapado disfarçados de vítimas. Ali mesmo, entre barracões de madeira, caçavam-nos. Às vezes matavam-nos em silêncio, às vezes organizavam julgamentos improvisados. Uma mesa, um acusado, algumas testemunhas, uma sentença rápida. Na maioria das vezes, a condena era a morte, executada a golpes, às vezes com um tiro na nuca. Os cadáveres desapareciam em valas comuns, sem registros, sem nomes. Os soviéticos, ocupando grande parte da Europa Oriental, viam com indiferença esses atos. Para eles, o inimigo derrotado merecia o escárnio, e os sobreviventes que ajusticiavam um SS não eram problema. Em alguns casos, chegaram até a fechar os olhos, permitindo que grupos inteiros de ex-nazistas desaparecessem em meio à noite. O pós-guerra era um mundo de sombras, onde a lei era difusa e o ódio tinha caminho livre. Na própria Alemanha, houve sobreviventes que organizaram caçadas. Infiltravam-se em povoados, rastreavam antigos guardas que haviam voltado à vida civil, seguiam-nos até suas casas e executavam-nos ali mesmo, à vista de suas famílias. Alguns deixavam mensagens escritas com sangue nas paredes. Outros desapareciam sem deixar rastro, sequestrados por grupos que os torturavam antes de matá-los. Os vizinhos sabiam, mas ninguém falava. O silêncio era uma forma de cumplicidade, um reconhecimento tácito de que aqueles homens haviam merecido seu destino. A vingança organizada após 1945 não se limitou a matar. Houve também humilhações públicas, ex-guardas obrigados a desfilar nus pelas ruas com cartazes pendurados no pescoço que os identificavam como assassinos. Colaboradores raspados e marcados com tinta na testa, ex-SS obrigados a cavar valas para cadáveres antes de serem jogados nelas. Cada ato era um espelho invertido do regime que havia caído, os algozes convertidos em vítimas, os poderosos em destroços. A fronteira entre vingança e justiça ficou completamente apagada nesses meses. Os aliados tentavam construir tribunais, reunir provas, estabelecer um relato legal. Mas nas ruas, nos campos de deslocados, nas florestas, outra justiça mais rápida se impunha. Uma justiça que não precisava de testemunhas nem de expedientes. Bastava a tatuagem no braço do acusador e o uniforme ou a lembrança na memória. A condena era ditada em segundos e a execução em minutos. A brutalidade desses atos transmitiu-se de boca em boca, em sussurros entre sobreviventes. Alguns contavam com orgulho, outros ocultavam com vergonha. Mas todos sabiam. A vingança havia sido real, havia sido organizada, havia sido inevitável. No pós-guerra não havia espaço para reconciliações. Havia um continente em ruínas, milhões de mortos, cidades reduzidas a escombros. Em meio a esse cenário, o sangue de algumas centenas de algozes mortos em represálias não era nada. E, no entanto, para aqueles que haviam sobrevivido, era tudo. A libertação dos campos não foi um amanhecer limpo nem luminoso. Foi uma irrupção de caos onde a humanidade mostrou sua face mais nua, marcada pelo ódio e pelo sofrimento acumulado. Os soldados aliados entraram esperando ser recebidos como libertadores e encontraram um abismo. Montanhas de cadáveres, milhares de famintos que mal podiam respirar, a peste do tifo flutuando no ar. O colapso do regime nazista havia deixado uma ferida aberta, e nessa ferida a violência se desencadeou. Os prisioneiros que durante anos haviam sido despojados de tudo, até mesmo de sua identidade, não esperaram julgamentos nem tribunais. Apontaram com o dedo os capos, os SS, as guardiãs que haviam exercido um poder absoluto sobre a vida e a morte. E os ajusticiaram ali mesmo, com pedras, com paus, com as mãos nuas. Os aliados, incapazes de suportar o que viam, deixaram fazer. Alguns, inclusive, participaram. Era impossível exigir calma em meio àquele inferno. As regras da guerra haviam se tornado inúteis diante da magnitude do crime. Com o passar dos meses, a fúria não se apagou. Organizou-se em redes clandestinas, em grupos que buscaram vingança além dos muros derrubados. Desde linchamentos em aldeias até planos de extermínio em massa, como o sonhado pelo grupo Nakam, a violência prolongou-se como um eco implacável do que se havia vivido nos campos.
A memória daqueles dias ficou marcada por um silêncio incômodo, porque na libertação houve júbilo, sim, mas também houve sangue. E nesse sangue escreveu-se a outra face da vitória. A certeza de que, após tanto sofrimento, a justiça não pôde separar-se da vingança e que a libertação foi também uma orgia de morte.